Compartilhar com você a mensagem que chegou ao Canal Globo com um assunto bem interessante sobre leilão. Foi a Meiriane Pires Pedrosa que mandou. Eu gostaria que vocês falassem sobre a aquisição de imóvel de leilão. Eu gostaria de comprar um imóvel de leilão de um banco, mas o imóvel está ocupado. Posso perder o dinheiro se a pessoa não desocupar o imóvel? Nossa, Meiriane, muito importante a sua preocupação, viu? Muito obrigada por mandar essa mensagem para o Canal Globo. E claro que a gente trouxe para cá. É importante ela entender os riscos, né, de aproveitar um leilão para comprar um imóvel. O leilão pode ser uma oportunidade de economia para comprar um bem, não somente de um imóvel. Precisa entender os direitos, né, como comprador, as vantagens, mas também os riscos envolvidos na negociação. Nós convidamos uma advogada para tirar essa e outras dúvidas. Bruno Fontes nos ajuda. Contigo, Bruno. Clarissa, por isso que nós convidamos a Kalina Araújo. Ela é especialista exatamente nessa área de direito, que é para investimentos, em leilões, essa área imobiliária. E nós estávamos conversando um pouco antes de como isso é importante, porque as pessoas acham assim, vantagem, né? Às vezes tem aquele sonho de uma casa, até na praia, no campo, na cidade mesmo, até um bem legal, dizendo assim, bem legal, mas aí precisa, claro, ter um especialista ali investigando como é que essa situação está. A Meiriane, bom dia para a senhora. Bom dia. A Meiriane disse assim que se há um risco dela perder então esse dinheiro investido, porque o proprietário, né, o ex-proprietário, a pessoa que perdeu a posse, continua a demorar então naquele imóvel. Bom, isso vai depender muito do que foi analisado antes dela arrematar. É muito importante verificar antes da arrematação quem mora naquele imóvel, a que título ocupa, se existe alguma ação, por exemplo, anulatória em relação àquele leilão, para poder entender se naquele caso pode ocorrer algum prejuízo nesse sentido, dela perder o dinheiro. Então, o que a gente faz, Kalina, em relação, por exemplo, viu que está tendo um leilão, vamos dizer que é de um órgão oficial, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil ou uma outra instituição bancária. Ela também precisa, apesar de ter esse respaldo, por exemplo, de um banco oficial, ela também precisa investigar, saber se tem dívida, por exemplo, oculta, dívida de condomínio, de IPTU, ou o banco que está oferecendo aquele leilão faz isso. Não, a responsabilidade é sempre de quem está comprando o imóvel, então é necessário levantar dívidas, levantar informações sobre quem está ocupando, sobre a documentação do imóvel também é importantíssimo, porque se houver ali alguma questão que não foi verificada, pode atrapalhar dela conseguir registrar esse imóvel, então é importantíssimo a contratação de um profissional especializado na área. Depois que arremata, tem uma dúvida minha, a escritura já é imediata ou não? Bom, depois que arremata, sai ali os primeiros documentos, que é o auto de arrematação, que é uma espécie de recibo que o leiloeiro que levou aquele imóvel a leilão vai emitir. Após isso, é colocado ali toda a documentação à disposição de quem comprou e é lavrada a escritura e depois o registro. Mas tem que verificar se não tem dívidas, se existe ali alguma questão na documentação para que essa escritura consiga ser lavrada e posteriormente registrada no cartório de registro de imóveis. Há problemas também com herdeiros, que depois podem identificar que o pai ou a mãe tinham um outro bem? Olha, pode ocorrer questões com herdeiros, com posseiros, por isso que é muito importante, antes de arrematar, verificar quem ocupa esse imóvel e a que título aquela pessoa ocupa, justamente para você entender aquela dinâmica, saber se haverá dificuldades nesse sentido da própria desocupação. Então, o segredo do leilão realmente é na análise prévia, quando você analisa ali tudo antes de você arrematar no leilão, tudo fica mais tranquilo para que você consiga resolver qualquer questão, seja com a documentação do imóvel, seja também com a questão da própria desocupação. Vamos dizer que eu fosse assim perguntar para você, qual o melhor leilão de investir? Assim, é um bancário, é um extrajudicial, é um judicial? Como é que a pessoa vai dizer, não, eu quero ter a certeza que eu vou comprar e eu vou pegar um imóvel bom assim logo para morar? Olha, leilão é oportunidade. Então, a oportunidade é aquela que oferece inicialmente o melhor desconto, mas você também verificando todas essas questões de dívidas, de documentação, e tudo isso você pode encontrar tanto no leilão judicial quanto no leilão extrajudicial. Então o segredo é você ter a constância na busca de oportunidades para encontrar o que vai fazer mais sentido para você. Olha que pergunta bacana, é de Cecinha, ela mora
do Bosque da Madalena, quanto por cento devemos ter de reserva para quitar as dívidas de um imóvel comprado de leilão? Pergunta importantíssima, porque envolve ali dívidas, então ela precisa estar levantando essas dívidas antes de arrematar e verificar se o edital está colocando ali aquela responsabilidade para ela, porque muitas vezes o edital diz que é uma arrematação livre de dívidas, então ela já não vai mais precisar se preocupar nesse sentido. Porém, se o edital trouxer essa responsabilidade para ela, ela precisa levantar esses valores para não comprometer ali o investimento. É muito difícil assim estimar, né? Que se é 15, 10, 5% do valor, ela tem que então fazer essa análise prévia. Exato. O edital ele vai dizer se é de 10%, até o valor total mesmo, mas é muito importante ela confirmar também isso. Tem uma outra pergunta da Anatécia. Comprei um imóvel de leilão e estou pagando financiamento e IPTU do imóvel, mas o ocupante ainda mora. O que eu posso fazer? Bom, essa é a grande dor de todo mundo que arremata o imóvel no leilão, às vezes sem um advogado especialista. E aí atrasa tudo, né? Porque quando você arremata, já contrata ali um advogado especialista, já pode ali adiantar a sua vida, no sentido de você conseguir desocupar, porque ninguém quer estar pagando dívida de algo que você não está morando, ou não está usufruindo, ainda que indiretamente, né? Quando você arremata, por exemplo, para alugar, para vender. Então é uma situação que gera realmente muito incômodo. Então é realmente contratar ali um advogado especialista para te ajudar nesse sentido. Na maioria das casas, tudo é resolvido? Por exemplo, qual o percentual de comprar e ter sucesso? Olha, se você faz uma análise prévia, que é tudo isso que a gente está conversando aqui, dessas verificações de dívidas, de quem ocupa, as chances de êxito é aí mais de 90%, né? Dificilmente você não vai conseguir. Agora, se você arremata sem verificar essas questões, pode existir ali diversas complicações que vai atrasar a posse que você vai ter ali no seu imóvel. Só para eu finalizar, qual foi assim um imóvel que você, por exemplo, acompanhou, vamos dizer, um imóvel caro, que a pessoa conseguiu comprar, por exemplo, sei lá, se era 400, 500 mil e conseguiu por quanto, mais ou menos? 200, 300? Olha, leilão tem para todos os gostos e bolsos, desde imóveis populares a imóveis de alto padrão, em que os descontos podem chegar até mais de 50%, ou seja, até mais da metade do preço. A gente vê muito por aí descontos de 70%, Caixa Econômica leva a leilão até 90%, então assim, é realmente encontrar a melhor oportunidade. A gente já viu de tudo, de diversos tipos de imóveis, desde o baixo padrão até o alto padrão. Muito obrigado, desculpe a chuva, a gente trouxe aí a sombrinha. Clarice, olha, só para eu também passar esse recado, começou a chover, né, no início, quer dizer, não estava chovendo, começou a chover, voltou a chover. Uma outra coisa também que Kalina fala é sobre, então, você não cair em golpes, não fecha nada pela internet, investiga esse leilão, investiga quem é o leiloeiro, vai lá na empresa, não fecha nada pela internet, que também tem muitos golpes. Eu volto com você. Que assunto bom, viu, Bruno? E a chuva é o Recife sendo o Recife, né? A chuva foi prometida. A gente falou aqui na previsão do tempo, né? Que tinha uma chuvinha fraca vindo por aí nessa manhã de segunda-feira, mas a chuva não deve ficar, mas pode voltar à noite. Bruno Fontes está falando ao vivo lá de Jardim São Paulo, gente.